Dava para fazer de boa. Mas essa semana já tem aula extra de tarde, tô com todos os dias à noite essa semana de aula. Tá bem puxado. Eu tenho uma reunião de TCC, tenho que corrigir TCC de aluno. Vamos lá. Então, respira fundo aí. Tá, pessoal? Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de imunologia. Então, semana passada, a gente começou a falar dos distúrbios imunológicos, tá certo? Eu falei que existem 4 distúrbios clássicos, né? Perdão, existem 4 tipos de hipersensibilidades, que é um tipo de distúrbio imunológico. Então, existem 4 hipersensibilidades clássicas. Hipersensibilidade tipo 1, tipo 2, 3 e 4, ok? Um detalhe é que semana passada eu tinha parado aqui, nesse slide, e a gente ia começar a falar da hipersensibilidade do tipo 2. Só que aí, o meu coração ficou sensível. E aí eu disse assim, gente, dê uma olhada nessas 3 fases, vão para o livro e dê uma olhada na sensibilização, na ativação e na fase efetora. Então, eu decidi trazer isso aqui detalhado para vocês antes da gente passar para a hipersensibilidade tipo 2. Então, a gente falou na quinta-feira, gente, que a hipersensibilidade tipo 1 é aquela que causa as famosas alergias, tá? Falando em alergia, anota aí do lado aí um negócio que eu não falei semana passada. Eu falei para vocês que os linfócitos eles podem se diferenciar em perfil TH1 e TH2, não foi semana passada? E o TH2 está muito associado a helmintos e também falei que estava muito associado a bactérias intestinais. Gente, ela também pode estar, o perfil TH2 também está presente nas alergias, tá? Eu não coloquei lá no slide semana passada. Então, o perfil TH2 também pode estar associado às alergias, tá certo? Então, vamos falar aqui dessas 3 etapas. Vamos entender como é que a alergia ela vai se desenvolver, tá certo? Então, a primeira etapa é a etapa de sensibilização. O que é a etapa de sensibilização? Gente, para poder um paciente desenvolver alergia, ele tem que se expor a uma determinada substância, ok? Que pode ser alimento, pode ser um ácaro, pode ser medicamentos, pode ser fungos, ok? Essas substâncias a gente vai chamar de alérgenos, ok? Então, a primeira etapa de sensibilização, eu preciso me expor a esse alérgeno, ok? Então, aqui, ó, na etapa de sensibilização, a gente vai ter a exposição ao alérgeno. Então, aqui, ó, eu tenho o alérgeno, essas bolinhas aqui são os epítopos do alérgeno, né? Então, eu tenho uma primeira exposição, ok? O que é que vai acontecer, gente? O linfócito do tipo B vai capturar esse alérgeno, ok? Aí ele faz aquela apresentação de antígenos que a gente falou na semana passada. O linfócito B, a partir de seus receptores de superfície, ó, os famosos BCRs, vão capturar esse antígeno, vão processar e vão apresentar ao linfócito do tipo T. Vai fazer aqui a apresentação via MHC de classe 2, ok? Esse linfócito T, gente, ele tem um perfil TH2, ok? Aí esse linfócito vai produzir citocinas que vão estimular esse linfócito B a produzir determinados anticorpos. Gente, essa substância aqui, esse alérgeno, vai causar alergia. Eu já falei para vocês que existe um anticorpo específico nas reações alérgicas, que é quem? A IgE, que é produzida pelo linfócito B, né, que é um plasmócito ativo, onde esse linfócito do perfil TH2 produz uma citocina chamada de quê? IL-4. A gente falou isso semana passada. Então, o linfócito T produz o IL-4 e estimula o linfócito B ativo a produzir a IgE. Ok? O que é que vai acontecer? Esse IgE vai ser reconhecido pelos receptores do mastócito. Eu acho que eu cheguei a falar isso semana passada. Então, eu tenho um mastócito aqui, gente. Vocês já sabem que o mastócito é rico em grânulos citoplasmáticos. Então, aqui o citoplasma dele é rico em grânulos. Ok?
o que é que acontece? Quando essa IgE está presente no nosso corpo, receptores presentes na superfície do mastócito vão reconhecer o IgE e vai sensibilizar esse IgE. Ok? Então, a sensibilização é quando eu tenho essa ligação do mastócito ao anticorpo. Então, aqui eu tenho a etapa de sensibilização. Ok? O que é que acontece? Gente, se o indivíduo que possui esse mastócito sensibilizado não for exposto novamente ao alérgeno, não haverá nenhuma reação. Então, por exemplo, a primeira exposição ao alérgeno, ele só sensibiliza o mastócito. Se o paciente não tiver mais contato com o alérgeno, ele não desenvolve reação alérgica. Agora, numa segunda exposição, aí sim, esse mastócito já foi sensibilizado. Aí ele vai o que agora? Ser ativado. Então, a ativação ela acontece em uma segunda exposição. Ok? Então, a etapa de ativação, ela acontece numa nova exposição. Então, bem aqui, ó, essa etapa aqui é a etapa de sensibilização, né? Então, se posteriormente o paciente, ele tiver contato com o alérgeno, aí o que é que vai acontecer? O alérgeno vai se ligar à molécula de IgE presente no receptor de mastócito, ok? E aí, isso acontece por ligação cruzada. Eu falei dessa ligação cruzada quando eu falei da ativação do linfócito B, ó. Eu tenho aqui, ó, o anticorpo, ó, reconhecendo vários epítopos de um mesmo antígeno, ok? Então, eu tenho várias moléculas de IgE se ligando a várias moléculas do antígeno, a vários epítopos. Essa ligação cruzada permite a ativação do mastócito, ok? Professor, licença, eu não Pode entendi falar. essa parte da ativação, eu não entendi. O senhor pode repetir? Posso sim. É o seguinte, Heloísa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar de novo. Cadê? Aqui, ó. Você entendeu a ativação até aqui? Ou a sensibilização? Sim, sim. Pronto, ok. Então, o que é que acontece, Heloísa? Se o paciente se expor uma vez ao alérgeno, ele não vai desenvolver a alergia, ele não vai desenvolver essa hipersensibilidade. O que é que aconteceu? Ele só sensibilizou o mastócito. O mastócito agora reconheceu que ele tem uma sensibilidade para aquele alérgeno. Quando o paciente, digamos, por exemplo, que seja pólen, o paciente se expôs a um pólen uma vez, tá? Então, se expôs, ativou o mastócito, ok? E aí ele saiu do ambiente, o paciente não desenvolveu a reação. Digamos que o paciente voltou novamente ao mesmo local. E aí ele se expôs ao pólen de novo. O que é que acontece? Eu tenho agora uma segunda exposição. Só que agora eu tenho o mastócito sensibilizado. O que é o mastócito sensibilizado? O mastócito que em seu receptor apresenta anticorpo do tipo IgE ligado. Então, bem aqui, ó, essas bolinhas aqui, ó, é o alérgeno, tá? É a substância que vai causar alergia. O que é que pode acontecer? Você está vendo que aqui na superfície do mastócito está cheio de quem? De receptores ligados à IgE. O mastócito está sensibilizado. Quando um novo antígeno se apresenta, esse antígeno ele pode se ligar a várias moléculas de IgE presentes. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 moléculas de IgE. Então, cada molécula está reconhecendo, ó, aqui especificamente, uma porção do alérgeno. Ó. Essa ligação de várias moléculas de anticorpo do tipo IgE ligadas a um mesmo antígeno, a gente vai chamar de ligação cruzada. Ok? Essa ligação cruzada permite a ativação do mastócito. E aí, gente, esse mastócito ativado vai poder realizar aquele famoso processo de degranulação do mastócito, tá? A liberação de aminas vasoativas, como a histamina, e também de mediadores lipídicos, que vão ser as substâncias responsáveis por causar a alergia,
ok? Porém, aqui a gente só tem a ativação. Essa questão da liberação das substâncias vão fazer parte da fase efetora, ok? Além de liberar aminas vasoativas, mediadores químicos, ele também é capaz de liberar citocinas, ok? Então, Heloísa, o que foi que aconteceu aqui, ó? Ativou o mastócito. O mastócito reconheceu o alérgeno novamente, e aí essa ativação induz a degranulação do mastócito. Então, ele vai liberar o conteúdo que está dentro dele. Ok? Esse conteúdo que está dentro dele vai fazer parte do mecanismo efetor, que é o mecanismo de destruição do patógeno. Ok? Deu para entender, Heloísa, agora? Deu sim, ligação cruzada, só para ver se eu entendi. É quando o mastócito se liga a vários, não é? Não. É quando o mastócito tem vários anticorpos IgE na superfície dele. Quando Ah, mais de um anticorpo, tá? Digamos que meu dedo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Digamos que a minha mão aqui, ó, seja o mastócito, ok? Aqui na superfície são os receptores que a ele estão ligados às moléculas de IgE. A ligação cruzada é quando esses receptores que contêm o IgE se ligam a um novo antígeno que vai chegar. Quando esse antígeno ele se liga a mais de um anticorpo do tipo IgE, isso é chamado de ligação cruzada. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 anticorpos IgE ligados ao mesmo antígeno. Ok? Então, isso aqui é ligação entendi, sim. cruzada. Mais de um anticorpo Entendi. ligado ao mesmo antígeno. Hum. Ok? É, obrigatoriamente, para ele ser ligação cruzada, ele não precisa estar sensibilizado. Ele Tem se que estar ligou a mais. sensibilizado. Ah, Não, tá, tá, tem que estar. tá. Porque na superfície dele, o receptor só vai estar ligado ao anticorpo se ele já tiver sido sensibilizado. Ah, Se ele não tiver sido sensibilizado, ele não vai conseguir fazer essa ligação. sim. Tá, obrigada, Ok? professor. Por nada. Então, deixa eu voltar aqui. Gente, me dê só um feedback aí. Vocês estão vendo o slide de novo? Estão vendo o Sim, slide de novo? Ainda não. pra mim já apareceu. Agora sim, agora sim, agora sim. Legal. Então, o pessoal disse que já está vendo. Então, vamos lá. Então, gente, depois que existe essa ligação, ó, tá aqui, ó, o anticorpo da superfície, ó, ligado ao antígeno. O que é que vai acontecer? Vai haver a degranulação do mastócito. Então, o mastócito vai liberar as substâncias presentes no interior dele, que são principalmente quem? Aminos vasoativas, como, por exemplo, a histamina, e mediadores lipídicos, como as prostaglandinas, e também podem liberar citocinas, que vão fazer o quê? Recrutar outras células que vão causar reação inflamatória lá no local, ok? Então, o objetivo desses mediadores, gente, é provocar uma reação inflamatória para poder o micro-organismo ser Gente, voltou aí para vocês. Aqui a minha deu instabilidade aqui. Voltou agora, tava travado. Tá. Vocês ouviram até aqui onde eu tô? Onde? Vai haver a liberação dessas aminas vasoativas, principalmente histamina, dos mediadores lipídicos, onde vai ter liberação de prostaglandinas, leucotrienos, fator ativador de plaquetas e citocinas. Tudo isso, gente, vai ter como objetivo a destruição do patógeno, tá? Vai desenvolver uma reação inflamatória local para destruir o patógeno. Então, aqui, ó, a gente tem o exemplo. Deixa eu aumentar aqui a imagem, para mim, não sei se para vocês fica tão elevado, ó. Então, aqui, ó, eu tenho um mastócito, ok? Onde existe a ligação cruzada, ó, vários anticorpos ligados ao antígeno, tá certo? Além do mastócito, gente, pode ser o basófilo também, tá? O basófilo ele tem uma ação semelhante
ao mastócito, né? Vai liberar os seus grânulos para combater processos alérgicos. Então, o que é que vai acontecer, gente? A liberação desses mediadores, a gente vai ter liberação principalmente de aminas biogênicas, né, que são aminas vasoativas, como, por exemplo, a histamina, que tem como principal objetivo, gente, causar vasodilatação, e essa vasodilatação vai aumentar a permeabilidade do vaso, ok? E vai favorecer a chegada de células no local do foco, ali onde está havendo a presença do alérgeno, ok? A gente pode ter liberação de mediadores lipídicos, como o PAF, que é o fator ativador de plaquetas, como as prostaglandinas, como os leucotrienos. Prostaglandinas, gente, é esse PG2, tá? Leucotrieno é esse LTC, que vão causar broncoconstricção. Então, quem aqui nunca viu uma pessoa que está alérgica? A respiração chega e tapa. Por quê? O bronco vai fazer isso, vai encurtar. Vai haver uma broncoconstricção, ok? Outra coisa que esses mediadores lipídicos podem fazer, vão diminuir a motilidade intestinal, ok? Podem causar, gente, inflamação local, tá? Então, tudo isso são ação de quem? Das histaminas e dos mediadores lipídicos, ok? Uma outra coisa que pode ser liberada, gente, citocinas, como, por exemplo, o TNF, fator de necrose tumoral. Vocês já viram com o Marcelo que o TNF, ele atua onde? No processo inflamatório. Oi? Pode falar. Os leucotrienos, eles ajudam na broncoconstrição e diminuição do que intestinal? Motilidade. Motilidade? Okay. Na realidade, Lia, perdão, diminuição não, aumento. Perdão, tá, gente? Aumento certo. da motilidade intestinal. Tá? Vai aumentar a motilidade intestinal. Um outro mediador, gente, é uma citocina, como por exemplo, o TNF. Tá? Assim como o TNF, os mediadores lipídicos também podem atuar no processo inflamatório. Isso aqui Marcelo falou para vocês, né? O TNF, gente, ele recruta células para o local do foco infeccioso. Tá? A gente pode ter liberação de enzimas, como a triptase, que vai causar lesão no tecido. É por isso, gente, que quando a pessoa tem uma alergia, normalmente ele vai ter aqueles sinais da inflamação, que é dor, rubor, calor, edema, e em casos graves, né, tem perda de função. Mas normalmente a gente vai ter dor, rubor, calor e edema, né? O local fica inchado, avermelhado, quente. Tudo isso é sinal de inflamação, tá certo? Além disso, gente, além do mastócito, também pode existir a ativação de quem? Do eosinófilo, tá? Na resposta alérgica. E aí, semana passada, eu falei que existe uma citocina que é quem? A IL-5, que induz a produção do IgA, lembra? A IL-5, ela pode atuar na degranulação dos mastócitos. Dos eosinófilos. E o eosinófilo, gente, atua onde? No combate a parasitos intestinais, tá? Aqui nesses grânulos dos eosinófilos, a gente também tem enzimas, tá? A gente tem, por exemplo, uma enzima chamada de peroxidase eosinofílica que atua causando lesão tecidual. Por isso, gente, que resposta inflamatória não pode ser muito intensa. Ela tem que ser regulada. Lembra que eu falei na aula passada que existe uma citocina chamada de IL-10 que atua na regulação da resposta inflamatória. Por quê? Porque quando a resposta inflamatória é intensa, eu posso ter muita lesão tecidual. E isso não é bacana. Gente, se o meu tecido é lesado, o meu corpo vai sentir. Então, esse processo precisa ser o quê? Regulado. Ok? Deu para entender, gente? Coloca aí no chat para mim, por favor, para a gente ir para a hipersensibilidade do tipo 2. Então, eu optei por trazer isso para ficar mais claro para vocês, tá, gente? Show. Então, vamos lá. Gente, um outro distúrbio imunológico, ainda dentro das hipersensibilidades, é a hipersensibilidade do tipo 2, tá? Essa hipersensibilidade é mediada por anticorpos. Nesse caso aqui são autoanticorpos.
O que é isso, professor? É quando, gente, um anticorpo, ok? Ele vai destruir células do meu corpo. Então, é aquilo que a gente já vem falando. Se o meu corpo, gente, ele tem o quê? Moléculas próprias, que é aquilo que é meu, e quando existe algum micro-organismo, tem a molécula não própria. Então, quando os meus anticorpos reconhecem que algo do meu corpo é estranho, esse anticorpo é chamado de autoanticorpo, tá? E vão causar as famosas reações autoimunes, tá? Então, esse tipo de reação aqui, gente, é quando eu tenho um anticorpo, meu corpo produz algo, ok? Que destrói aquilo que é meu. E isso não pode acontecer, ok? Isso não pode acontecer. Quando acontece, o paciente desenvolve as famosas doenças autoimunes, ok? Pode acontecer, gente, algum caso, ó, de os anticorpos eles atuarem contra antígenos estranhos, mas que por alguma razão eles vão atacar antígenos próprios. Então, algumas situações podem acontecer da seguinte forma: o meu corpo vai destruir um micro-organismo e aí vai produzir anticorpo contra um determinado micro-organismo, tá certo? Pô, Professor, eu Oi. me perdi aí nesse começo. Quem foi que falou? Só para que eu gosto de falar pelo nome, Foi, Heloísa. Luísa. Tá, Eu vamos lá. perdi aí. É o seguinte, Heloísa. O meu corpo, ele produz anticorpos contra antígenos estranhos, que podem ser micro-organismos, como também podem ser toxinas. Então, o anticorpo, ele tem como função destruir aquilo que é estranho. Ele vai combater o que não faz parte do meu corpo. Tá bom? Por algum motivo, pode acontecer desses anticorpos aqui, eles destruírem aquilo que é meu. Só que, se o meu sistema de defesa destrói algo que é meu, isso está errado. Então, é mais ou menos assim, tá? Vou fazer uma analogia aqui. Eu gosto muito de metáfora, tá? Gente, é normal um esposo bater na esposa? Não é. Isso não é normal. Faz sentido para vocês? Isso pode ser comum, mas não é normal. Por que pode ser comum? Porque a gente sabe que isso acontece no dia a dia, tá? Pode acontecer? Pode. Não é normal, mas pode acontecer. Então, digamos que aqui eu tenho o homem e a mulher. Então, o homem é o antígeno, a mulher é o antígeno, o anticorpo. Só que, como são próprios, né, eles fazem parte, são um casal, quando a gente casa, a gente lá na igreja, a gente fala o seguinte, né? A partir de agora, não são mais dois corpos, mas apenas um. Então, eles fazem parte um do outro. Então, esse anticorpo aqui, que no caso seria o homem, não pode destruir esse antígeno que é próprio, que é dele. Isso é o que é normal, ok? Numa relação saudável, uma relação entre homem e mulher, não é para o homem bater na mulher. Isso é o normal, ok? Mas pode acontecer de quê? De haver um problema. E aí, por algum motivo, esse homem vai dar um tabefe lá na mulher dele. Gente, isso é normal? Não. Isso é comum, mas não é normal. No nosso corpo pode acontecer a mesma coisa. Um anticorpo meu pode destruir algo que é meu. Ele pode destruir. Não é normal, mas pode acontecer? Pode. Então, quando um anticorpo destrói algo que é meu, eu posso desenvolver as famosas doenças autoimunes, que nada mais é do que um anticorpo que ataca uma substância que é própria, que faz parte do meu corpo. Ok? Esses anticorpos a gente chama de autoanticorpos. Quando esse processo acontece, eu digo que o paciente ele tem uma hipersensibilidade do tipo 2. Ok? Então, o que é que muitas vezes acontece? No meu corpo eu tenho a produção de um anticorpo que vai destruir algo que é estranho. Ele vai destruir isso aqui, ó. Pá, vai destruir isso aqui. Pá, vai matar. E aí vocês sabem que esses anticorpos aqui, eles vão ter aquele processo de expansão clonal, o linfócito vai expandir, né? Vai ter muito anticorpo e depois vai diminuir. Vai ter anticorpo na circulação.
Aí ele pode, por algum motivo, por algum problema, reconhecer aquilo que é próprio dele. Aí no caso da mulher, ele vai querer destruir aquilo que é próprio. Gente, não pode. Tá? Se acontecer, eu tenho um distúrbio imunológico, que a gente vai dizer que é uma hipersensibilidade do tipo 2. Ok? Deu para entender agora, Heloísa? Deu, professor. Obrigada. Por nada. Esses anticorpos, gente, eles podem destruir tanto células do nosso corpo, ok? Como podem destruir tecidos, como podem destruir receptores, ok? Então, esses anticorpos podem Professor, atacar. Oi. tem algum fator determinante para isso acontecer ou ainda não se sabe? Andressa, às vezes, né, o que é que a gente já sabe, pode haver ligação cruzada, tá? De tipo, um anticorpo desse reconhecer uma estrutura muito, por exemplo, deixa eu tentar arrumar uma metáfora aqui. Lembra daquela metáforazinha que eu fiz do bandido, que às vezes tem dois gêmeos, aí um tem um sinal e o outro não tem? Eles são idênticos, mas a diferença é um sinalzinho. Lembra dessa metáfora? Sim. O que é que pode acontecer em alguns casos? Esse anticorpo, quando ele vai destruir um antígeno, ele destrói um antígeno próprio que é semelhante a um antígeno estranho. Dá tipo uma reação cruzada. E aí ele pode destruir lá. Ok? Pode acontecer também a questão de ter havido algum problema lá no centro de testagem de linfócitos B. Antes do linfócito B cair na circulação, ele precisa ser testado com um antígeno próprio. Ele vai ter aquela apresentação, ó, isso aqui é meu, tu não vai destruir aquilo que é meu. Só que por algum motivo, ele vai e reconhece aquilo como próprio. Na teoria, é para ele ser destruído. Só que aí existe algum mecanismo, alguma falha nesse mecanismo de testagem e esse linfócito ele cai na circulação. Quando ele cai na circulação, ele pode encontrar esse mesmo antígeno que ele foi apresentado e destruir. Produzir anticorpo para destruir esse antígeno. Ok? Então, normalmente acontecem esses dois problemas. Um problema no eixo de testagem ou uma reação meio que cruzada. Tá certo? Professor, Oi. e quando a pessoa tem esses dois tipos de hipersensibilidade? Como assim? 1 e No 2? caso, a tipo 1 e a do tipo 2. Aí, ferrou. O paciente vai ter o tempo todo que está de observação. Tem que tratar. Pode acontecer? Pode. O paciente ser alérgico. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar um tipo de hipersensibilidade, que é o diabetes. Tá? Diabetes é uma doença autoimune, para quem não sabe. O diabetes tipo 1, gente, é uma doença autoimune. O meu corpo destrói a minha célula beta-pancreática. O paciente ele pode ser diabético e ter alergia, por exemplo, a alimento. Ou pode ser alérgico a ácaro, a fungo, a medicamento. Pode acontecer? Pode. Só que é um paciente que ele tem que estar, digamos assim, o tempo todo de vigilância. Tá? Mas pode acontecer? Pode, sem problema nenhum. Tá certo? No meu caso, eu tenho hipotiroidismo, Tá. que é a de a Hashimoto, doença né? imune, e tenho as alergias. Uhum. Pode acontecer. Só que aí você vai ter que o quê? Diminuir a exposição aos alérgenos para tentar minimizar a hipersensibilidade do tipo 1. Ok? A tua é a de Hashimoto, é? É sim. Tá, que é causada por... A tua é hipotireoidismo, né? Às vezes eu sempre confundo. Isso. É a de hipotireoidismo. Uhum. No caso, o Pronto. meu organismo, ele Produz né, anticorpos que atuam combate. lá. Aham. Sim, sim. Pode acontecer, tá, Eliane? Sem problemas. Agora, aquilo você tem que estar o tempo todo em vigilância, digamos assim. Evitar. Nesse caso aí, de Hashimoto, né, não tem como você controlar tanto. Eu não sei se eu acredito que tem uso de medicamentos para tentar diminuir um Eu pouco. uso. Eu tomo. Uhum. Mas a questão dos alérgenos, se você sabe, eu sou alérgico a tal coisa, tal coisa, tal coisa, você pode minimizar essa exposição para diminuir a ação desses anticorpos contra ti. Tá? Então, por exemplo, eu tenho alergia a uma classe de antibióticos.
Então, sempre que eu vou me internar, o que é que eu falo? Ó, tenho alergia a tais antibióticos. Para ele já saber que, caso eu precise de tomar antibiótico, eu não posso tomar aquilo. Por quê? Porque aí, como a maioria das medicações em hospital são intravenosas, eu posso ter um choque anafilático ali na hora. Então, para eles já ficarem cientes, a primeira coisa que eu falo, quando eu fui fazer a cirurgia, eles perguntam, você tem alergia a algum medicamento? Aí o médico sentou e disse, ó, tem alergia a esse aqui, ó. Ele ficou assim, falei com o anestesista, porque quando a gente vai fazer a cirurgia, né, o anestesista, ele é quem vai aplicar algumas medicações ali. E aí, eu disse, ó, tem alergia a isso aqui. Aí ele já anotou lá, tá certo? Então, a gente tem que ter esses cuidados para evitar essas exposições. Aqui, ó, Sandra disse que tem alergia à dipirona, ela é a mãe dela. Não, ela é a filha. Não, ela é a mãe e a filha, ó, em relação à dipirona. Então, são coisas que tipo, se você se expor mais, você vai ter aquela reação. Então, é tudo que você não quer. O que é que você faz? Evita. Ok? Mas dá para conviver sim, tá, Eliana? Dá para conviver bem com as duas, sem problemas. Agora, usar medicamentos para, no caso, da que você tem, e no caso, para do tipo 1, você evitar a exposição. Tá certo? Tá certo, professor, é o jeito. Infelizmente, né, faz parte. Então, gente, ó, aqui a gente pode ter anticorpo combatendo célula, tecidos ou receptores. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma hipersensibilidade do tipo 2 agindo contra antígenos celulares, ok? Então, vai ter aquela interação antígeno-anticorpo, onde eu posso ter ativação do sistema complemento. Aí vocês sabem o que é que o sistema complemento faz, gente? Pode ter 3 funções, né? Opsonização, inflamação e a lise celular com a formação do complexo MAC, complexo de ataque à membrana. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um anticorpo, ok? Que reconheceu um antígeno próprio. Lembrando, ó o resumo aqui da aula de complemento. Essa molécula de anticorpo, gente, para ativar o sistema complemento, tem que se ligar a pelo menos 2 regiões FC, ok? Perdão, a proteína C1 precisa se ligar a pelo menos 2 regiões FC do anticorpo, tá certo? Muito cuidado, porque isso pode ser questão de prova, tá? Então, ó, dá uma olhada aqui, ó. Em azul eu tenho a proteína do complemento, que está se ligando a 2 moléculas de anticorpo, ó. O anticorpo aqui, ó, ligado ao patógeno, o anticorpo aqui ligado ao patógeno, ok? Então, o que é que esse anticorpo pode fazer? Opsonizar, marca, o sistema complemento vem, ó, e pode atuar na fagocitose, tá certo? Então, aqui exemplo de doença autoimune do tipo 2 contra antígenos celulares, pacientes que têm anemia hemolítica do tipo autoimune. Então, o que é que vai acontecer? O corpo vai produzir anticorpos que atuam sobre as hemácias, vão destruir as hemácias do paciente. E aí o paciente desenvolve uma doença chamada de anemia hemolítica. Pode acontecer também um caso chamado de púrpura trombocitopênica autoimune, onde os anticorpos vão se ligar às plaquetas e vão destruir, causando uma doença, gente, hemorrágica, tá? Essas plaquetas vão cair tanto, tá? Para dar hemorragia, ela vai ter que estar menor do que 50.000 plaquetas por milímetro cúbico, ok? Então, tem uma quantidade muito baixa de plaqueta. Existe um caso que não está aí, tá? Anota isso, doença autoimune do tipo 2. Professor, Oi. a Olivia pediu para o senhor repetir na imagem. Tá. Aqui, Olivia. Eu tenho, nesse caso aqui, um antígeno celular sendo reconhecido por um anticorpo. Então, em amarelo, eu tenho o antígeno, ok? Aí, ó, eu tenho o anticorpo se ligando. Então, o anticorpo pode marcar o antígeno como estranho, ok? Lembra que o anticorpo ele pode atuar como opsonina, marcar para poder induzir o processo de fagocitose. Então, está aqui um processo clássico. Ele também pode ativar o sistema complemento. Então, a gente falou que a via do sistema complemento que envolve anticorpos
é a via clássica. Ok? Para essa via clássica acontecer, a proteína C1 do complemento, que está em azul, ó, ela está em azul, ela se liga a pelo menos 2 porções FC do anticorpo. Ok? Então, ó, eu tenho aqui o anticorpo em Y, né? Aí vocês lembram que a porção FC é essa de baixo, que é a cadeia pesada. Então, para poder ativar o complemento pela via clássica, eu tenho que ter essa proteína C1 se ligando a pelo menos 2 porções FC. Ok? Deu para entender, Olivia? Jordana, o linfócito T no timo, o linfócito B na medula, tá? Ela perguntou onde os linfócitos eram testados antes de cair na circulação. A gente falou isso na segunda aula do linfócito T e... Qual foi a outra aula, meu Deus? Eu acho que eu devo ter falado em outra aula aí. Tá? Se liga a porção FC, a região constante. Tá? Por nada. Então, vamos lá. Então, gente, aqui eu tenho esses 2 exemplos, tá? No caso de anemia hemolítica, no caso dessa púrpura trombocitopênica, quando o anticorpo vai destruir plaqueta e o paciente pode ter um quadro hemorrágico, ok? A gente pode ter uma reação aí, onde, bota esse exemplo aí, um exemplo de hipersensibilidade do tipo 2, casos de febre reumática, tá? O que é que acontece? Na febre reumática, o nosso corpo ele é invadido por uma bactéria chamada de Streptococcus, ok? O anticorpo, ele vai destruir esse Streptococcus. Só que aí, esse anticorpo produzido pode causar uma reação cruzada com as válvulas cardíacas. E aí ele vai reconhecer a válvula cardíaca, regiões lá do tecido, como estranhas. E aí o anticorpo vai destruir a válvula cardíaca, ok? Causando a febre reumática. Existe um outro caso de hipersensibilidade do tipo 2, anota aí, que é a doença causada por anticorpos contra receptores. Aí a gente vai ter anticorpo que vai destruir receptor, ok? Então, por exemplo, no caso de Eliana, eu acho, tá? Eu tenho célula da tireoide, só que no caso dela é um hipotireoidismo. Aqui eu tenho o seguinte: existem células da tireoide que podem causar hipertireoidismo, ok? Pela ligação a um anticorpo. Então, o anticorpo, ele não é o caso dela específico, tá? Também na tireoide. O anticorpo pode se ligar ao receptor lá na tireoide e estimular a tireoide, ok? Causando hipertireoidismo. E também pode acontecer o contrário. Pode acontecer do anticorpo se ligar ao receptor, ok? E bloquear o receptor, que é no caso da miastenia graves. Tá certo? Então, na miastenia graves, o anticorpo se liga ao receptor de acetilcolina. Aí bloqueia o receptor de acetilcolina. Aí o paciente ele pode ter paralisia muscular ou fraqueza muscular em alguns casos mais brandos. Ok? Então, no caso do receptor, o anticorpo pode tanto estimular a célula, no caso do hipertireoidismo, como pode inibir a ação da célula, no caso aí da miastenia graves. O anticorpo se liga ao receptor e bloqueia a ação dele, tá? Então, vamos passar aqui. Deu para entender isso, gente? Tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Um outro caso de hipersensibilidade, gente, é a hipersensibilidade do tipo 3. Essa hipersensibilidade ela é mediada por imunocomplexos. Professor, o que é um imunocomplexo? Uma ligação entre antígeno e anticorpos. Ok? Imunocomplexo é antígeno
mais anticorpo, ok? Essa ligação antígeno-anticorpo pode ser contra antígenos próprios ou contra antígenos estranhos, tá certo? O que é que vai acontecer, gente? O corpo normalmente vai formar esse imunocomplexo, essa reação antígeno-anticorpo. O problema é quando existe uma produção exagerada, ok? Ou quando o corpo ele não consegue remover esses imunocomplexos de algum local, tá? Então, vocês sabem que a função do anticorpo é se ligar ao antígeno. Isso aí todo mundo sabe. Quando ele se liga, forma um imunocomplexo. O problema é quando tem muito imunocomplexo, e aí o corpo ele não consegue eliminar de forma adequada, e aí vai acumular imunocomplexo, ok? Quando esse imunocomplexo acumula, pode causar essa hipersensibilidade, chamada de hipersensibilidade do tipo 3, tá certo? Então, um exemplo muito clássico, muito comum desse tipo de doença associada à hipersensibilidade do tipo 3 é o lúpus eritematoso sistêmico, tá? Então, o que é que a gente vê? Anticorpos ou imunocomplexos na circulação ou depositado nos tecidos, tá? Então, é muito comum de haver essa deposição aonde? Nos vasos sanguíneos, tá? Então, pode aqui, ó, aqui a gente tem no tecido, mas pode acontecer também aonde? Nos vasos. Então, vocês sabem, né? Eu acho, não sei se o Marcelo falou para vocês, não sei se está dentro da ementa, se não. O lúpus, gente, ela é uma doença inflamatória autoimune, tá certo? Que pode afetar múltiplos órgãos, tá? Pode afetar tecido, pode afetar pele, articulação, rim, tá? Pode também atuar até no cérebro, tá certo? Então, ela é uma doença autoimune, que pode se manifestar de forma cutânea, né? Então, alterações ali na pele, tá? Atingindo apenas a pele, ou pode ser uma reação mais generalizada. Na faculdade, eu tinha uma colega que ela é portadora do lúpus. E tinha época que, tipo, ela ficava apenas com as manchas avermelhadas no corpo. Mas tinha época que ela, quando a reação era mais exagerada, que ela tinha que ficar internada. Então, algumas vezes ela, quando tinha essas reações mais generalizadas, ela precisava ficar internada. Então, o que é comum a gente ver no lúpus? Paciente com febre, manchas na pele, vermelhidão no nariz, tá? Na face, tem uma, eu não lembro o nome, acho que é face de borboleta, eu acho, que fica um formatozinho de borboleta aqui, das asinhas da borboleta no rosto da paciente, tá? É isso mesmo, forma de asa de borboleta o nome. Pode acontecer também de aparecer feridas na boca, no nariz, tá certo? Pode desenvolver em alguns casos fadiga, falta de ar, tá? Então, várias situações podem estar presentes aí no caso da hipersensibilidade do tipo 3. Existe uma outra clássica que é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, vai haver ali uma inflamação a nível renal, ok? Por conta de um estreptococcus, tá? Então, o corpo vai produzir anticorpos contra esses estreptococcus e vão atingir aonde? O rim, tá certo? Deu para entender essa, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Professor, repete, por favor, o primeiro slide de hipersensibilidade tipo 3. Gente, por favor, falem no áudio, tá? Falem no áudio, porque eu vou passando e aí, quando eu vejo, eu tenho que voltar lá para o início. Eu vou voltar aqui, gente, mas, por favor, falem no áudio, porque senão fica muito confuso. Eu estou falando de um negócio e tenho que voltar lá para o início. Aqui, gente, ó, vamos lá. A hipersensibilidade do tipo 3... agora lascou tudo aqui, rapidinho. Deixa eu botar a tela em branco. O meu coisa parou aqui. Deixa eu tentar colocar aqui o lápisinho de novo. Eu não sei porquê, de vez em quando ele voltou. Pronto. Então vamos lá. Aqui, gente, hipersensibilidade tipo 3. Ela é mediada por imunocomplexo. Professor, o que é imunocomplexo? É quando um antígeno se liga a um anticorpo. Então, gente, o nosso corpo forma imunocomplexo sempre que a gente vai ter contato com o antígeno. Quer dizer, sempre não, na maioria das vezes, né? Quando envolve a imunidade humoral, que envolve ali a presença de anticorpos, a gente vai ter essa ligação antígeno-anticorpo. Ok?
O que é que acontece? Esse antígeno pode ser tanto estranho, como pode ser um antígeno próprio. Ou seja, eu posso ter um anticorpo que vai atacar os meus próprios antígenos, ou quando o meu corpo é invadido por um micro-organismo, tá certo? E aí ele reconhece esse antígeno. E aí quando tem essa ligação antígeno-anticorpo, ele vai formar um imunocomplexo. Gente, isso é normal no sistema imune. Qual o problema? O problema é quando essa formação de antígeno-anticorpo, né, de imunocomplexo, ela é exagerada, tá? Aí isso pode se acumular. Ou pode dar problema quando o nosso corpo também não consegue remover esse imunocomplexo. Gente, se o corpo não consegue remover imunocomplexo, ou se ele está sendo produzido de forma exagerada, o que é que vai acontecer? Ele vai se acumular. E aí, gente, ele pode se acumular em vários locais do nosso corpo. Tá certo? Esse é o problema. Quando ele se acumula, ele vai se depositar, muitas vezes nos tecidos, tá? Pode acontecer também nos vasos sanguíneos. E aí isso vai gerar uma reação de hipersensibilidade do tipo 3. Deu para entender agora? Acho que foi Fernanda que pediu, deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Ela disse que o microfone dela não está funcionando. Gente, então, por favor, façam como alguma colega disse aí, eu acho que foi na hora que o Olivia perguntou, que o Olivia também eu sei que tem esse problema. Quando vocês veem um colega colocando a dúvida aqui, ajudem. Professor, fulano de tal, assim como fizeram com o de Olivia. Chamem, por favor, porque depois eu estou lá na frente, aí o colega não entendeu o início, aí perde. Ok? Então, aqui, gente, eu tenho essa deposição de imunocomplexo, ele vai se acumular. Ok? Então, a gente vai ter esse acúmulo. Pode ser tanto de anticorpo, mas o mais comum é a acumulação de imunocomplexo, ou no tecido, como aqui nessa imagem de cima, ou nos vasos sanguíneos, como na imagem de baixo. Ok? Então, uma doença que é desenvolvida a partir disso é o famoso lúpus. Tá certo? Que é uma doença inflamatória autoimune, que pode afetar vários órgãos e vários tecidos. Tá certo? Então, hipersensibilidade do tipo 3, eu tenho formação e deposição de imunocomplexos. E para finalizar as imunossensibilidades, perdão, as hipersensibilidades, a gente tem a hipersensibilidade do tipo 4, que ela é mediada por linfócitos do tipo T, sejam ele linfócito T CD4 ou linfócito T CD8, ok? Existe um caso onde o linfócito T CD4, gente, ele reconhece antígeno presente aonde? Na bainha de mielina do neurônio. Então, vocês já conhecem o neurônio, vocês já pagaram imunologia, vocês sabem que o neurônio tem o corpo celular, tem a baía de mielina e tem os axônios. Então, a baía de mielina, gente, ela é responsável pela aceleração, digamos assim, da transmissão do impulso nervoso. Só que aí, por algum problema, o que é que vai acontecer? O linfócito T vai reconhecer a baía de mielina como estranha. Ok? E aí, vai haver recrutamento de macrófago para destruir essa baía de mielina. Gente, a baía de mielina está presente nos neurônios. O neurônio faz parte, principalmente, lá onde? No nosso sistema neuronal. Então, pode causar o quê? Um grande problema a nível de sistema nervoso. Ok? Então, quando o meu corpo ele reconhece essas células, tá? Esses neurônios como estranhos, né? Em específico a baía de mielina como estranha, eu posso desenvolver uma doença chamada de esclerose múltipla. Ok? Então, esclerose múltipla é quando os linfócitos TCD4 reconhecem a baía de mielina como estranha. Aí o macrófago é recrutado para destruir. Ok? E aí vai causar uma hipersensibilidade do tipo 4. Anota 2 casos aí a mais, tá? Diabetes mellitus, tipo 1. Também uma hipersensibilidade do tipo 4. E o caso de Eliane.
Se o dela foi esse aqui, né? A tireoidite. Se o dela foi esse aqui, é de... Ixi, vou botar aqui em cima. Hashimoto. Tá? Então, no caso aqui, da tireoidite de Hashimoto, eu vou ter destruição das células da tireoide. Aí vou ter diminuição dos hormônios, principalmente o T4, tá certo? No caso do diabetes mellitus, eu vou ter destruição das células beta-pancreáticas, tá certo? Então, destruição das células beta-pancreáticas, a célula não produz insulina, o paciente não tem como colocar insulina para dentro da célula. Glicose para dentro da célula. O que é que acontece com a glicose? Pô, aumenta no sangue. E aí, o pessoal da biomedicina e farmácia vão aprender a dosar a glicose no sangue, lá no 5º semestre. O pessoal de biomedicina, o pessoal de farmácia lá no 7º. Tá certo? Dá para entender isso aqui, gente? Para a gente passar para as doenças autoimunes e a parte de tolerância imunológica. Gente, só lembrando. Ai, não é vocês hoje não. Tô ficando doido. Vocês já terminaram. A turma da noite, grupo C. Tô ficando doido. Mas eu acho que tem 2 alunas aqui da turma que vão, né? Ana e Sandra. Acho que, não sei se tem mais alguém. Vão assistir aula à noite, tá? Então, grupo C hoje. Eu acho que é o grupo de vocês, se eu não me engano, tá? Qualquer coisa, dá uma olhadinha na lista. Tá certo? Então, vamos lá. Então, gente, a gente vai falar agora de tolerância imunológica e de autoimunidade, ok? Então, o que é autoimunidade, professor? Gente, autoimunidade é quando o meu sistema imune possui capacidade de diferenciar o que é próprio do que é não próprio, tá? Então, na realidade, tira esse nome autoimunidade daqui. Na realidade, quando acontece um problema aqui, eu desenvolvo uma doença autoimune. É porque esse nome aqui, gente, tá aqui por conta do tópico, tá? Não sei se vocês prestaram atenção, mas em todos eu tô colocando assim, hipersensibilidade, tá? Perdão. Então, vamos lá. Pode deixar o nome autoimunidade aí, mas deixa eu falar de outra forma. O que é que acontece, gente? Para falar de autoimunidade, primeiro eu tenho que entender o que é que acontece naturalmente no corpo. E aí eu já falei até agora há pouco, né? Lembra do exemplo do homem e da mulher, que o homem não pode bater na mulher? Isso é o que normalmente acontece, tá? Normalmente o homem não pode bater na mulher. Tá? Na realidade não deveria, né? Infelizmente acontece. Então, a mesma coisa no sistema imune. O meu corpo, ele tem que ter a capacidade de diferenciar aquilo que é próprio daquilo que é não próprio. Então, ele vai reconhecer algo e vai dizer, opa, isso aqui é amigável, fica do lado. Ah, isso aqui é meu inimigo, vamos combater. Ok? Então, normalmente o corpo faz isso. Tá certo? Aí, foi a pergunta, deixa eu ver se o nome dela, acho que foi a Andressa. Como é que o corpo vai... Onde é que existe esse processo, né, de apresentação? Então, principalmente no timo para o linfócito T e na medula para o linfócito B. O que é que vai acontecer? Os nossos linfócitos vão ser apresentados àquilo que é próprio, ok? Então, o meu corpo ele vai ser apresentado àquilo que é próprio. Para quê? Para que ele não desenvolva uma reação contra ele. Esse processo de apresentação e reconhecimento para não destruição, a gente vai dizer que o nosso organismo ele tolera o que é próprio. Então, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu sei que acontece no dia a dia. Toda sala de aula tem isso, tá? Toda sala de aula, todo canto tem isso. Gente, tá ligado que sempre na tua turma sempre vai ter aquele colega que você não vai com a cara dele? E aí você não vai criar confusão com ele. Mas o que é que você faz? Você convive com ele, mas você só tolera. Ele tá ali, só que você não cria caso com ele, você não vai brigar com ele. Mas você só faz o quê? Tolera, não é assim que acontece? Eu digo isso porque são 4 perfis diferentes e quando a gente não conhece o perfil, a gente não flexibiliza, né? A gente tende a ter um pouquinho mais de atrito.
Os mais pacientes aí da turma vão conseguir fazer essa tolerância facilmente. Então, o que é que acontece? Então, eu tenho que conviver com aquilo ali. Porém, eu não vou criar briga. Então, a mesma coisa é o meu sistema imune. Ele vai reconhecer o antígeno próprio, só que ele vai dizer, poxa, eu tenho que conviver com ele, eu não posso destruir. Então, a gente diz que o nosso corpo, ele tem esse mecanismo de tolerância, ok? Que pode ser central ou pode ser periférica, tá certo? Isso aí, gente, faz com que o nosso corpo não ataque o que é próprio, ok? Então, a partir desse conceito, a gente tem alguns conceitos que são importantes para entender isso. O primeiro conceito é o conceito de tolerância. O que é tolerância? É quando não existe responsividade do meu sistema imune contra determinados antígenos, ok? Então, é isso que eu falei, ó. Eu não gosto do meu colega, mas eu não vou brigar com ele. Eu vivo com ele de boa, deixo ele no canto dele, eu fico aqui na minha e tá tudo certo. Isso é tolerância. Ok? Um outro termo é tolerógeno, tá? Que é quando antígenos próprios, aos quais o organismo consegue tolerá-los, a ponto de não desencadear uma resposta imunológica. Então, nesse caso aqui, eu tenho antígeno próprio e o meu corpo não desencadeia a resposta. Ok? O corpo ele não desencadeia a resposta, é tolerógeno. E a gente tem o imunógeno, que é aquele antígeno capaz de causar uma resposta imunológica. Digamos que aconteceu isso. Eu tenho ali aquele colega que eu não vou com a cara dele. Então, eu estou na tolerância. Ok? Só que aquele meu colega, ele começou a me encher o saco. Aí eu fui para a briga. Ok? Eu fui para a briga. Então, esse antígeno lá, que era o cara, o meu colega, ele foi capaz de causar uma resposta imune. Ok? Se ele me enche o saco, eu vou lá e vou partir para a briga. Então, ele é capaz de gerar resposta imune. Ela é chamada de imunógeno. Ok? Então, nesses conceitos, existe uma diferença entre tolerógeno e imunógeno, que é o quê, professor? A persistência. Ok? O que é que vai acontecer, gente? Ó, o antígeno próprio ele vai estar sempre presente no micro-organismo, enquanto os antígenos estranhos estão presentes eventualmente. Tá? Então, o que é que significa? Uma bactéria, por exemplo, uma bactéria não é própria. Tá? Então, uma bactéria é um antígeno estranho. Então, ele está presente de forma eventual, só quando eu me exponho àquele patógeno. O antígeno próprio não. Ok? Ele está o tempo todo, ó, ele está sempre presente no organismo. Ok? Então, por exemplo, a célula beta pancreática, que pode ser destruída pelos linfócitos, ele está sempre presente lá. Quando existe um problema, o corpo vai lá e destrói. Aí pode causar o diabetes. Ok? Então, a gente tem que ter esse conhecimentozinho aí. Um outro detalhe, gente, ó, que os antígenos próprios estão sempre presentes nos órgãos geradores, que é onde? Nos órgãos que vão formar linfócito. E aí a gente já viu, né, que a gente tem formação de linfócito aonde, gente? Lá na medula, eu tenho a formação de linfócito B e T. Linfócito B é maturado na medula, linfócito T é maturado no timo. Ok? Então, o que é que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ampliar aqui. Então, vocês sabem que lá na medula, a gente tem um precursor linfóide. A gente vai ter uma célula tronco, que ela vai ser capaz de produzir diferentes tipos de célula. Se essa célula der origem a um precursor linfóide, ela vai produzir quem? Os linfócitos. Não é assim? Então, a gente vai ter a produção dos linfócitos, que vão estar o quê, gente? Imaturos. Ok? Vão estar imaturos. Esses linfócitos, gente, vão precisar passar pelo processo de tolerância.
Que é assim, ó, eles vão ser apresentados aos antígenos próprios. Para quê? Para que ele reconheça que ele não pode destruir aquele cidadão. Ok? Então, existem dois tipos de tolerância. Existe a tolerância central, ok? Que vai acontecer no timo e na medula óssea. E existe a tolerância periférica, ok? Que vai acontecer nos tecidos periféricos. Tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho tanto o linfócito B quanto o linfócito T sendo produzido. Aí, lá na medula, o linfócito B vai ser apresentado ao antígeno próprio, e lá no linfócito T, o timo vai ser apresentado aos antígenos próprios, ok? O que é que acontece? Pode acontecer duas coisas. Deixa eu tentar. Agora eu vou ter que diminuir aqui para apontar. Pode acontecer duas coisas, gente, ó. Primeira coisa, pode acontecer desses linfócitos, eles não reconhecerem esses antígenos como estranhos. Aí o que é que ele vai sair? Ele vai sair do timo e da medula óssea e vai para os tecidos periféricos. Lá no tecido periférico, ele vai passar por um outro processo de tolerância, agora chamado de tolerância periférica. Ok? Se ele passou aqui pela tolerância central sem reconhecer o antígeno, e ele chegou aqui na tolerância periférica e reconhece o antígeno como próprio, gente, esse linfócito vai ser convidado a morrer. Então, ele pode sofrer um processo de anergia, que é um estado de inativação, aquele linfócito vai ser inativado, ok? A maioria das vezes, essa inativação acontece por ausência de coestimulador. Vocês sabem que para a reação acontecer, eu preciso de dois sinais. O primeiro sinal, onde eu tenho ali a molécula de MHC, e o segundo sinal, que é o coestimulador. Então, muitas vezes, ele perde o coestimulador, e aí ele não consegue desenvolver o segundo sinal. Ele pode ser induzido à morte por apoptose, ou esse linfócito, ele pode ser suprimido, ok? Aí existe um tipo de linfócito que é chamado de linfócito T regulador, que é um tipo de linfócito TCD4. Ele vai marcar esse cidadão aqui e vai dizer, ó, tu não vai ter mais função, tu vai ser suprimido. Tua função, tu vai estar impotente, digamos assim. Ok? Uma outra coisa que poderia ter acontecido é, nessa apresentação aqui central, que acontece no timo e na medula óssea, quando eles forem apresentados aos antígenos estranhos, pode acontecer daqui, ele já reconhecer o antígeno como estranho, ó. Ó o antígenozinho bem aqui, ó. Gente, se aqui ele reconhece como estranho, ele vai ser convidado a morrer. Por quê? Ele não pode cair na circulação. Se ele cair na circulação, vai causar doença autoimune. Então, aqui na própria medula, no caso do linfócito B, ou no timo, no caso do linfócito T, ele vai ser convidado o quê? Ou a morrer por apoptose. Aqui, na tolerância central, pode acontecer um processo bem interessante. Pode haver a mudança do tipo de receptor do linfócito B. Esse processo a gente vai chamar de edição do linfócito B. O que é isso, professor? Vocês sabem que o linfócito B, ele tem um anticorpo aqui de membrana, que é quem reconhece o antígeno. Se esse se esse linfócito B reconhece o antígeno como próprio, ele pode ou ser convidado a morrer, ok? Ou, o que é que pode acontecer? Esse anticorpo pode sofrer uma reedição. O que é isso? Ele pode sofrer uma reedição. O que é isso, professor? Deixa eu pegar aqui a borracha. Eles podem substituir, gente, esse receptor de membrana. Então, ele tem aquele receptor que reconhecia esse antígeno, né? Ó, que é o triângulo. Aí eles trocam o receptor. Ao invés de ser um triângulo, eles botam um outro tipo de receptor. Esse receptor agora não reconhece mais o antígeno. Aí eles liberam esse linfócito. Ok? Isso no caso do linfócito B. No caso do linfócito T, ele pode ser direcionado a se transformar num linfócito T regulador, tá? Com o objetivo de suprimir a ação de outros linfócitos autorreativos. Dá para entender isso, gente?
Estou indo bem devagar. Então, vamos lá. Então, a gente tem esse mecanismo, gente, que vai nos proteger, ok? Vai nos proteger de desenvolver uma doença autoimune. Qual é o problema? Desse linfócito B aqui, por exemplo, ó. Parou de novo de riscar. Pode acontecer, gente, uma falha no mecanismo, onde esses linfócitos B ou linfócitos T reconhecem o antígeno próprio como estranho, e em vez de eles serem convidados à morte, ou a trocar o receptor, ou a se desenvolver em um linfócito regulador, eles podem cair na circulação. Então, quando existe essa falha, o paciente, ele desenvolve a famosa doença autoimune, ok? Onde ela é caracterizada por uma alteração funcional ou dano tecidual causado por uma reação autoimune contra antígenos próprios. Entre outras palavras, o meu corpo, ele reconhece o que é próprio como estranho. E aí ele vai causar uma reação ali no meu corpo, tá? E aí vários fatores podem desencadear doenças autoimunes. Então aqui, ó, eu acho que foi a pergunta de alguma das colegas, eu acho que é a Andressa o nome dela, tá? Andressa, você lembra o que eu falei, ó? Pode acontecer um fracasso no mecanismo de autotolerância. Então, aquele linfócito autorreativo cai na circulação, e aí ele pode atuar nos tecidos, ok? Ou pode acontecer, ó, aquilo que eu falei em relação à infecção, ok? Uma infecção, ela acontece, tá certo? Aí eu tenho uma apresentação a um antígeno, perdão, a um linfócito, e aí esse linfócito, ele reconhece aquilo que é próprio como estranho, tá certo? E aí vai desencadear um problema no meu corpo, tá bom? Então, basicamente, são essas duas situações onde a gente pode desenvolver uma doença autoimune, tá? Então, esses antígenos aqui, muitas vezes, vão ter antígenos semelhantes a antígenos presentes nos tecidos. E aí vai haver uma reação cruzada, tá? O meu corpo, ele produziu um anticorpo contra um determinado antígeno. Aí esse anticorpo, ele vai reconhecer agora aquilo que é próprio, tá? Pode acontecer? Pode. É uma falha, mas pode acontecer, tá certo? Tudo bem até aqui, gente? Para eu falar de um outro detalhe, que algumas infecções, elas podem induzir uma coestimulação, tá? Olhada. Ok, então vamos lá. Gente, infecções também podem induzir uma coestimulação. Então, lembra que a coestimulação é o segundo sinal para a ativação dos linfócitos, sejam eles linfócitos B ou linfócitos T. Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho um micro-organismo, ó, que podem ativar as células apresentadoras de antígeno, ok? Aí as células apresentadoras de antígeno vão expressar os seus coestimuladores. Aqui no exemplo eu tenho um linfócito TCD8, onde eu tenho aqui a apresentação, ó, VMHC de classe 1, e aqui B7, proteína CD28 no linfócito T. Ok? Então, o micro-organismo, ele pode estimular uma célula apresentadora de antígeno, gente, a apresentar um antígeno próprio, tá? Como assim? O nosso corpo, ele na teoria não é para ter esse coestimulador para apresentar um antígeno próprio. Só que como ele foi fagocitado por um micro-organismo, como o micro-organismo foi fagocitado pela célula apresentadora de antígeno, pode haver a presença de um coestimulador aqui por conta do micro-organismo. Então, esse micro-organismo, ele estimula a produção na verdade, não é nem produção, não deixa de ser produzido. A apresentação, né, aqui a expressão do coestimulador. Deixa eu tentar, é porque parou de novo minha canetinha. Eu gosto de... voltou.
Eu gosto é de escrever. Então, aqui, gente, deixa eu botar aqui em... pode ser em verde. Eu tenho aqui uma célula apresentadora de antígeno, ok? Ela pode pegar um antígeno próprio, ó. Só que aí ela não tem o coestimulador. Então, ela não tem um segundo sinal. Logo, não ativa a resposta imune. Aí, o que é que o safado do micro-organismo pode fazer? O micro-organismo pode ser reconhecido pela célula apresentadora de antígeno, vai ser fagocitado, tudo mais, aquele processo todinho. E aí, esse micro-organismo pode auxiliar, né, pode ativar a célula apresentadora de antígeno a expressar aqui, ó, o coestimulador, que é a proteína B7 da célula apresentadora de antígeno, nesse caso uma célula dendrítica, com a proteína CD28 do linfócito T. Aí aqui eu tenho o primeiro sinal, né, ó, a apresentação do antígeno próprio. Aí o que é que acontece? O meu corpo vai reconhecer esse antígeno próprio, vai desencadear a doença autoimune. O linfócito vai o quê? Destruir a célula. Ok? Então, aqui, o segundo sinal, ele é, digamos assim, ocasionado, né? Ele é expresso, ok? A partir da ativação da célula apresentadora de antígeno por um micro-organismo. Quando eu ativo esse linfócito T, ele pode, nesse caso aqui o linfócito TCD8, ele pode induzir o quê? A destruição do tecido. Só que esse tecido é próprio. E aí vai causar a doença autoimune. Ok? Eu acho que aqui é o caso, Andressa. Eu acho que tem um exemplo aqui, ó, do que você tinha perguntado. Que é até um dos casos da febre reumática também, ó. Gente, micro-organismos possuem antígenos que podem ser semelhantes a antígeno que é próprio. Então, eu tenho um micro-organismo, ó. Esse micro-organismo vai ser fagocitado por uma célula apresentadora de antígeno, vai ser processado, vai fazer a apresentação ao linfócito e vai ter o coestimulador. Ativei o linfócito T. O que é que o linfócito T vai fazer, gente? Vai destruir o micro-organismo, ok? Porém, pode acontecer desse micro-organismo ser estruturalmente semelhante ao antígeno estranho, ok? Então, vou repetir. Pode acontecer, gente, desse antígeno estranho ter estrutura semelhante a um antígeno próprio. E aí, o que é que o corpo faz? Esse linfócito T aqui, que combate antígeno estranho, pode também reconhecer proteínas, tá? Podem reconhecer antígenos que são semelhantes a essa proteína. E aí, esses antígenos próprios podem estar onde? No tecido. Aí o que é que vai acontecer? O linfócito vai destruir o tecido. E aí pode desencadear a doença autoimune. Ok? Esse processo a gente chama de reação cruzada, tá? Então, vou botar aqui, reação cruzada. O que é uma reação cruzada, professor? É quando eu tenho um antígeno estranho, ok? Que pode ser destruído por uma célula minha. Então, uma célula T, por exemplo, pode destruir um antígeno estranho. Só que quando esse antígeno estranho tem estrutura semelhante ao antígeno próprio, pode haver um processo de reação cruzada, que é um mimetismo celular. A minha célula T, ela se confunde. Aí ela destrói tanto o micro-organismo, como ela pode destruir aquilo que é próprio. Ok? Isso a gente chama de reação cruzada. Ok? Então, ó, o que é que vai acontecer? Uma célula apresentadora de antígeno apresenta um peptídeo microbiano, que aí, gente, dá um tilt, dá um bug no sistema e o corpo vai buscar destruir aquilo que é próprio. Eu acho que eu até dei esse exemplo para... Eu acho que é a Andressa, a colega que perguntou. Não lembro se o nome era esse, não. Eu até disse assim, gente, lembra daquela metáfora que eu faço da polícia e do ladrão? Às vezes a polícia está ali diante de dois irmãos gêmeos. Um é bandido e o outro não é. E aí ele pode prender o cara errado? A mesma coisa é aqui. A polícia seria o linfócito T. Só que nesse caso aqui é o combate para matar, né?
Aí ele, em vez de matar o cara que é bandido, ele vai matar o inocente. Aí o inocente é quem? A minha célula, ok? Que tem um antígeno próprio. E aí eu posso causar uma doença autoimune, ok? A tendência, gente, é que essas respostas autoimunes, elas sejam crônicas, ok? O que é isso? A gente tende a conviver com ela o resto da vida, tá certo? Então, ó, elas tendem a ser crônicas. Por quê? Porque o nosso corpo tem muitas, mas muitas moléculas próprias que podem ser reconhecidas como antígenos, ok? Então, eu tenho, gente, vários antígenos próprios. Então, de tempos em tempos, o meu corpo tem uma reação mais exagerada do que a outra, ok? Então, ó, a gente tem uma resposta autoimune, aí tem destruição do tecido, tá? Ok? Aí eu posso ter aqui, ó, liberação de antígenos próprios com essa lesão tecidual. Aí vai haver uma reação em cadeia, o paciente vai ter a doença. Aí isso fica cronificado. De tempos em tempos, eu tenho essa resposta autoimune. Aí tem hora que o paciente está bem, tem hora que o paciente está mal. Ok? Por quê, gente? Porque a gente tem muito antígeno próprio. Ok? A célula, o nosso corpo, ele não destrói todos os antígenos próprios de uma vez. Ok? Então, destrói um pouquinho hoje, aí o corpo se recupera, aí nessa destruição tem lesão de tecido, vai liberar antígeno próprio, aí pode, em alguns casos, amplificar a reação, aí depois melhora um pouquinho a situação, aí daqui a 2 meses, 3 meses, aí o paciente tem uma queda de novo, ok? Então, esse processo ele é cronificado, tá? As pessoas convivem com doenças autoimunes, gente, a vida toda, tá certo? Mas A existe vida tratamento, né, professor? Existe tratamento, tá, Andressa? Existem substâncias que são, como é que a gente chama? Uma classe de fármacos que vão causar a depressão do sistema imune. Eu esqueci o nome, tem um nomezinho. A função dela é diminuir a ação do sistema imune. Eu tô esquecido o nome agora, rapaz. O pessoal usa muito para transplantes. Imunossupressores? Algumas pessoas fazem uso de fármacos imunossupressores para diminuir a resposta, tá certo? Algumas pessoas fazem uso de fármacos imunossupressores para diminuir a resposta, tá certo? E aí, a pessoa consegue conviver por muito tempo, tá? Sem problema nenhum. De tempos em tempos, aí você vê uma pessoa que tem uma piora, aí a pessoa às vezes vai para o hospital e tudo mais, mas em geral a pessoa ela consegue conviver bem com algumas doenças, tá certo? Aqui a Andressa disse que tem uma amiga que usa fármaco imunossupressor. O pessoal usa muito, gente, para transplante, tá? O pessoal usa muito para transplantes, tá certo? Gente, tudo bem até aqui? Deixa eu só falar esse último slide aqui, aí a gente finaliza, tá? Então, gente, um exemplo de doença autoimune, eu até já falei, né? Isso aqui é só para resumir, ó. Anemia hemolítica é uma hipersensibilidade do tipo 2, ok? Então, o anticorpo vai se ligar à hemácia e vai destruir a hemácia, ok? Hemolítica vem de hemólise, de destruição de hemácias, tá? E a gente tem um exemplo também do diabetes do tipo 1, ok? Que é uma hipersensibilidade do tipo 4, tá certo? Então, eu vou ter, no caso do diabetes, a destruição de células beta-pancreáticas por linfócitos autorreativos. Lá no pâncreas, gente, deixa eu tentar aqui. Digamos que aqui seja o pâncreas. Aqui, a gente tem alguns tipos de células, tá? Existe um tipo de célula chamada de célula beta, ou célula beta-pancreática, tá? Aqui ficou célula B, mas é porque na realidade é para ser célula beta, tá? Que são células que produzem quem? Insulina. Insulina. Qual que é o objetivo da insulina? Pegar a glicose que está no sangue e levar para dentro do tecido, ok? Para poder a célula usar essa glicose como fonte de energia, tá certo? Qual o problema? Existem linfócitos que podem destruir essa célula beta aqui, ó. Gente, se destrói a célula beta, o que é que vai acontecer com a insulina? Ela cai. Insulina. Gente, se eu tenho deficiência de insulina, essa glicose que está no sangue, ela não vai conseguir entrar com eficiência dentro da célula. Aí o que é que acontece?
A glicose aumenta na circulação. Essa glicose aumentada na circulação vai caracterizar o famoso diabetes, ok? Nesse caso aqui, gente, de doença autoimune, eu estou falando do diabetes do tipo 1, tá? O diabetes tipo 2 não é uma doença autoimune, tá? Coloque isso na cabeça de vocês. Diabetes autoimune é do tipo 1. Eu posso perguntar isso em prova. Diabetes tipo 2 é uma falha no mecanismo de resistência à insulina, tá? Existem basicamente 3 mecanismos. O pessoal da bioquímica e da farmácia vão ver comigo lá na frente. Acredito que o pessoal de nutrição vai ver isso também a fundo quando estiverem pagando as disciplinas mais específicas, tá? No caso do diabetes tipo 2, é um mecanismo de resistência à insulina. Lá na frente a gente vai falar disso, tá bom? Tranquilo, gente? Eu vou finalizar aqui para quando for semana que vem a gente finalizar. Falta pouco slide, tá? Falta bem pouquinho mesmo. Acho que não falta nem 10, acredito eu. Tá? Coloca aí para mim se está tudo bem. Professor, Oi, Sandra. hoje teria sua aula prática, né? Aham, Aí eu não vou poder ir porque eu testei para Covid, viu? tá certo. Eita, Sandra, melhoras. Obrigada. Poxa, sério? Pois melhora, se cuide, tá, Sandra? Não tá brincadeira não, essa Covid não. Espero que logo você possa estar melhor aí, tá certo? Professor, Oi, é Melk? professor, Matheus, não, Matheus. Professor, eu tenho uma dúvida, pode mas não é perguntar. sobre o assunto. É Tá, porque eu vi algumas pessoas comentando que, por exemplo, eu tô gripado. tá certo. Aí eu tô gripado e se eu tomasse vitamina C, porque algumas pessoas tomam, né, vitamina C, em Sim, cápsula, sim. aí falam que, tipo, quando a pessoa já tá gripada, não precisa tomar vitamina C, porque você deveria tomar antes para, como é que eu posso Estimular o sistema falar? imune. Evitar a doença. Isso. Aham. Procede? Matheus, assim, não vai adiantar assim numa ação imediata, ok? Mas se você começar a tomar a vitamina C, ela vai ajudar a recuperação. Só não vai ser rápido, mas ela Como pode deveria ajudar ser? sim. Como Pode antes, né? tomar. Se tivesse já tomado. O ideal é tomar antes para melhorar um pouco, né, a questão do sistema imune, tá? Para ele, digamos assim, estar mais capacitado. Mas assim, você tomar mesmo gripado, não tem problema, tá? Pode tomar. A diferença é que você não vai conseguir ter uma resposta eficaz ali de imediato, tá? Mas ela vai te ajudar sim, Ah, sim, tá certo? entendi. Obrigado, viu, A professor? gripe, ela é um vírus e a gente não tem como a gente tomar um remédio e matar o vírus, porque o vírus ele fica dentro da célula. Para matar o Aham. vírus, a célula tem que morrer. Então a gente não tem como tomar um remédio e matar. Só nossas células imunes mesmo para defender a É, é, gente. toda, é todo aquele processo, ó. Na gripe, como ele falou, é um vírus, então parasita intracelular obrigatório. Então, o meu sistema inato, de imediato ele não responde. Esse vírus, a célula ela vai ter que ser reconhecida pelo linfócito T, vai ter que ter aquela apresentação via MHC de classe 1 ou 2. Então, vai dar um pouquinho de trabalho, ok? Por isso que a resposta é mais demorada. Mas assim, de toda forma, é bacana de se tomar, tá certo? Gente, então semana que vem, acho que a gente já finaliza, acredito que a gente finaliza esse conteúdo na próxima semana, tá certo? Achava que a gente ia finalizar hoje, mas eu optei por trazer mais detalhado aquele finalzinho da hipersensibilidade do tipo 1, tá certo? Então, quinta-feira a gente finaliza, tá certo? Gente, se organizem, porque daqui a 15 dias a gente já vai estar com a nossa prova colegiada, tá? Então, desde já, se organizem, estudem, sucesso para todo mundo e vai dar tudo certo. E alguns de vocês, acho que a gente ainda se vê em alguns dias aí nos corredores da faculdade, né? Por conta das aulas, tá bom? Então, pessoal, vou parar a gravação aqui. Boa semana, tá? Beijo no coração de todos.